Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a pergunta é: como sei se preciso de uma limpeza emocional? Tá? Então, como que eu vou saber se eu preciso, estou precisando mesmo, Rose, de uma limpeza emocional? É só observar a sua vida, se você só mais ou no caos. Eu acho que não é difícil de responder isso. E a outra coisa é, todos que estão aqui nesse planeta precisam de uma limpeza emocional. Só que existem milhares de ferramentas, milhares de caminhos e recursos para se atingir esse objetivo, tá? Então, para mim, chegou essa ferramenta e, chegou mais também, chegou a ferramenta IFT, chegou o 100, chegou o Ponopono e a meditação, tá? Então, essas ferramentas, para mim, elas são muito válidas, elas têm uma eficácia muito boa para você limpar as suas questões emocionais. Elas criam o caos na sua vida, elas são desordeiras, sabe? Então, a pergunta que você tem que se fazer é só olhar para a sua vida e ver qual que é o seu maior desafio. Quais são os desafios que você está vivendo no dia a dia? O que te impede de chegar no seu objetivo? O que te impede de chegar naquele caminho, naquele lugar que você almeja? Entende? O que mais? Qual é o seu maior medo? Qual que é o medo que te trava? O medo, gente, ele tem uma frequência muito baixa. E o amor, ele está numa alta frequência e o medo está aqui, tá? Então, para você atingir aquilo que você quer, o medo, ele te está deixando estabilizado. Você não consegue se mover, você fica engessado, literalmente, por causa desse medo, tá? E esse medo, ele está contido dentro das suas histórias que você viveu desde a gestação. Ele está oculto nessas situações que você viveu no dia a dia, tá? Então é só você procurar situações que você viveu, você vai encontrar o medo ali, tá? Conscientemente ou falando assim, você não acessa esse lugar. Você só vai acessar a hora que abrir ele. O que que é abrir? Numa sessão de terapia ou com você mesmo, você senta e começa a falar daquilo que, numa cena caótica de dor que você sentiu, começa a falar sobre essa cena. E aí a mente ela vai abrindo automaticamente, tá? E o que mais? Essas emoções negativas, elas têm o poder de nos tentar. Tentar em todos os aspectos negativos da palavra, tentação. Elas nos tentam fazendo mal a outra pessoa e fazendo mal a nós mesmos. Tá? Então, ela tem esse poder, só que é um poder inconsciente. Tá? A gente faz de uma forma inconsciente. Tem véus bloqueando o nosso bom senso e a gente não consegue perceber que é o mal que a gente está criando para nós mesmos, tá? O que mais? Ela nos instiga a provocar, a tirar a paz da outra pessoa, e aí, de uma forma muito silenciosa, a gente tira a paz da outra pessoa somente conversando com ela, coisas que machucam a outra pessoa. A gente sabe que magoou a outra pessoa, a gente sabe que machuca a outra pessoa, mas mesmo assim a gente faz isso de forma inconsciente. E aí a outra pessoa começa a se defender, a nos atacar, e aí a gente se coloca como vítima, dizendo: "Ó, foi o fulano que fez isso comigo", entende? Muitas das vezes acontece isso. Nós criamos o nosso próprio caos. Tá? A gente mesmo, essas emoções negativas cria o próprio caos na nossa vida. A gente se auto-sabota o tempo todo inconscientemente. Nós criamos o caos na nossa vida. Então, tudo de negativo que está na sua vida agora foi criado por você. Nesse momento foi criado por você. Tanto é que na minha vida, eu posso falar, o caos que criou da minha vida, eu falei, meu Deus, tudo que está acontecendo foi criado por mim, é responsabilidade minha. Aí é a hora que a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu falei, não, calma, a responsabilidade de tudo que foi feito na minha vida foi criado por mim, então peraí, vamos resolver esse negócio. É a hora que eu comecei a arregaçar as mangas, sentei na cama ali, olhei para o espelho e comecei. 4 anos, um atrás do outro. Sabe, não, foi criado por mim, porque eu não conseguia emprego, eu era mandada embora à torta direito, o dinheiro não parava na minha mão, dívidas eu não tinha, mas o dinheiro não sei o que acontecia.
Parece que ele olhava para mim e falava, e saía correndo. E relacionamentos abusivos. Então, eu falei, não, calma. Então, eu criei esse negócio, então vamos arrumar isso. Foi a hora que eu paguei o preço, porque quando eu comecei a limpar com a ferramenta e a Piti com essa ferramenta, eu fui sentindo dentro de mim um bem-estar natural. Aí eu fui vendo que cada cena que eu limpava, o que era limpar? É falar da dor que está contida, toda dor que tem ali. Dói, gente. Dói falar do passado. Dói falar daquela pessoa que nos magoou. Dói falar daquela pessoa que nos traiu. Dói falar daquela pessoa que nos rejeitou. A nossa mãe e nosso pai. Entende? Dói falar nisso. Mas é por meio dessa dor que a gente vai falar dela, vai tocar nos pontos, e aí essa dor ela vai ser transmutada automaticamente. Ao tocar nos pontos, você vai falar toda a dor, todo o seu trauma, toda a sua mágoa, todo o seu medo, toda a sua decepção, frustração com seus pais ou cônjuges, ou pessoas cuidadores que cuidaram de você, ou de outras pessoas que estiveram do seu lado e te decepcionaram. Você vai falar toda a dor, e aí essa cena que você estiver trabalhando, ela vai limpar. Aí você vai sentir, olhar para essa cena, você vai poder contar para outra pessoa e não vai sentir mais nada, mágoa nenhuma. Aí você pode acontecer também no comecinho, como aconteceu comigo. Ah, Rose, não está fazendo efeito. Eu estou sentindo ainda uma sensação ruim. Aí é a hora que a sua mente vai trazer mais cenas para você limpar. Teve uma época que, logo no começo, que eu limpando, de madrugada, veio uma cena negativa para mim do meu passado. Eu sentei na cama e falei, eu não aguento mais, é muita coisa. Porque é muita coisa. Eu queria saber, eu queria pagar o preço, eu queria saber o que que essa ferramenta tem, o que que ela cria na nossa vida. Aí eu fui perceber que eu estava mexendo na raiz do meu problema. Todas as emoções que estão aqui no nosso inconsciente é a raiz do problema que a gente está enfrentando no agora. Paga o preço para você ver, entende? Então, o problema de dinheiro que eu tinha, relacionamentos e dinheiro, relacionamento, e vida profissional que não andava de jeito nenhum, nossa, acabou assim. Aí eu entendi as coisas como funcionam aqui, entende? Aí chegou esse livro 100, Um Curso em Milagres. Ele, se você for ler ele, você vai entender muita coisa na sua mente, entende? O livro do Eckhart Tolle também. Parece que quando você faz a limpeza emocional e lê esses livros, vai juntando todas as pecinhas na sua mente e você fica mais senhor da sua vida. Você consegue guiar a sua vida de forma mais lúcida, você consegue viver nesse mundo de forma mais lúcida, tá? E saber fazer boas escolhas. Você passa a ter uns pensamentos amorosos, você passa a ter uns pensamentos de Deus. Então você passa a não atacar mais as pessoas, porque você tem consciência que você é um com essas pessoas. Você passa a amá-las, respeitá-las e ainda compreender o limite que elas estão, porque elas estão fazendo o que estão fazendo, porque elas também estão passando por, elas também são impulsionadas por essa emoção negativa que está na gente. Entende? Então, como eu disse logo no começo, não é só a ferramenta EFT, tem a meditação, tem o livro Um Curso em Milagres, tem o Ho'oponopono, mas, repito, para mim, foi com uma luva, porque eu tenho a praticidade, eu gosto de algo prático, eficiente e eficaz. Eu tinha que ver ali nítido. A meditação, eu não conseguia parar quieta. Um Curso em Milagres, eu tinha tanto emocional no começo, e quando eu li, se eu fosse ler com a bagagem que eu tinha, o Curso Milagres, eu não ia conseguir sair da primeira página, porque ele tem uma carga de amor muito intensa. E aí também tem o Ponopono, eu comecei logo no Ponopono, no começo também utilizei, e me ajudou bastante. Eu saía para a rua, ficava caminhando na rua e ficava citando as 4 frases, ajudou bastante também. Mas quando chegou a ferramenta IFT, não tem para ninguém. Ela é eficaz, ela limpa na hora. Em uma hora, ela limpa uma cena só. Pega uma cena só por dia, e em um ano você vê o que vai mudar na sua vida. Entende? Paga o preço para você ver. Paga um terapeuta. 10 pacotes, ou 10 sessões, você já vai ver a mudança radical. Só que quanto mais você limpar, mais você vai sentir isso que eu estou te falando. Eu fiquei 4 anos, eu queria saber o que estava por trás disso tudo, né?
E tem pessoas, como diz no livro de Cartoli, tem gente que traz uma bagagem muito intensa de vidas passadas e tem gente que traz uma bagagem mais leve, assim, entende? E o meu foi intensa logo no começo. Eu cheguei derrapando na curva. Então, tinha muita coisa intensa, então eu tive que limpar isso para minha vida desbloquear, sabe? E tem gente que não, tem gente que já chega com uma, tem a, toda a, recebe o amor, o afeto dos pais e começa a vida a desandar nos seus 30, 40 anos, né? O meu começou a desandar lá logo no começo, mas foi muito bom, foi muito bom, é muito rico você ter essa experiência, tá? Eu indico, experimente aprender mais sobre essa ferramenta, comece a meditar mais, pega esse livro, Um Curso em Milagres, pega o livro do Eckhart Tolle, experimente o Ho Oponopono, e essa vida fica muito mais leve, fica em paz. Você fica em paz com você mesmo e com outras pessoas, e as outras pessoas vão ficar em paz com você também, tá? A vida fica muito mais leve, divertida viver aqui. E, claro, estamos aqui, sempre tem desafios. Vou dizer que não tem? Tenho desafios até hoje, mas é muito mais leve do que antes, muito mais tranquilo do que antes, tá? É muito mais suave, as coisas mudam, os problemas mudam. Por quê? Eu mexi na raiz do problema. A raiz do problema está aqui, não está fora, não está no outro. Uma dessas emoções negativas, uma das pegadinhas que ela faz faz a gente acreditar que o nosso problema está no nosso marido, está no marido, está no nosso marido, está na esposa, está no marido, na esposa, está no trabalho, está no chefe, está no prefeito, está fora, não está fora, está dentro de você. A solução dos seus problemas está dentro de você. Faça uma limpeza emocional e você vai comprovar isso com seus próprios olhos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!